Esse vai ser um vídeo diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui nesse canal e diferente também dos outros vídeos sobre a morte do Chespirito. Isso porque eu não vou falar da vida e da obra dele. Eu vou falar do impacto, da influência que a vida e a obra dele, até a morte dele, teve na minha vida. Bom, como alguns de vocês sabem, alguns inscritos mais antigos sabem, eu cresci, eu quando criança não tive muitos amigos, o que fez com que a TV fosse a minha única companhia do dia a dia. E assim, muito do que eu aprendi na minha vida veio da TV, de programas como Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Bigman e, é claro, as duas maiores obras do Chespirito, Chaves e Chapolin. Fora os bordões e frases que todos nós conhecemos, como as pessoas boas devem amar seus inimigos, há muito, principalmente em Chaves, que me ensinou muito, mesmo sem que eu mesmo percebesse, mas que com o tempo fui percebendo coisas que eu levaria comigo para sempre, como por exemplo o episódio em que o Seu Barriga mente que assistiu uma luta do Seu Madruga, o Seu Madruga boxeador, acho que é assim o nome do episódio, e o Seu Barriga mente só para proteger a família, para proteger o pai e a filha, perdoar a dívida que o Seu Madruga tem com ele e não obrigar pai e filha a morar na rua. Ou seja, ele fez algo errado, que é mentir, para proteger alguém que nunca o beneficiou, bem pelo contrário. Ele mentiu para proteger alguém que só deu prejuízo para ele. Os mais longos 14 meses que eu já vi. Eu mesmo diversas vezes já menti, unicamente para não magoar desnecessariamente, proteger essas pessoas de verdades desagradáveis que não precisavam ser ditas. Como por exemplo, todo mundo já mentiu para não magoar a namorada. Esse vestido me deixa gorda, amor? Não, mó magrinha, que nem a perna da Dona Florinda. Todo mundo com mais de 16 anos já mentiu pra mãe só pra não preocupar ela. Ah, vou ali no shopping. Mentira, vai no... Um bom exemplo de que às vezes é preciso se sacrificar um pouco pelo bem-estar do próximo. A gente aprende isso com o tempo, a gente aprende isso com experiências, mas em Chaves você já vê algo assim. É o tipo de coisa que eu aprendi com a obra do Chespirito. Bondade, compreensão, carinho, mesmo que na maioria das vezes tenha bem o contrário disso, é muita violência. Isso porque, é claro, estamos falando de Chaves, não de um programa infantiloide de hoje em dia. Não, nada de Discovery Kids. Quanto ao Chapolin, só o Sigam-me os Bons já dá uma ideia, um pedacinho do que é possível aprender na obra. Eu nunca, jamais, me permiti relacionar com pessoas que eu não considerasse boas. E conforme eu fui crescendo, o tempo foi passando, muitas dessas pessoas, muitos amigos meus acabaram se corrompendo e indo pro mundo das drogas e... enfim, dá pra entender, né? E eu, obviamente, fui me afastando. E sinceramente eu não me arrependo. Até porque muitos deles estão mortos agora, outros presos. E eu continuo vivo e livre. Isso porque eu só sigo os bons e só quero que os bons me sigam. Não digo que é totalmente por causa do Chapolin, também tem a influência dos meus pais, também tem a minha criação. Mas como eu cresci ouvindo essa frase, certamente isso me influenciou. Bom, e tem dezenas de outras lições que eu poderia citar, mas se eu citasse, eu ia perder muito tempo aqui. Eu ia perder muito do seu tempo aqui. Tanto Chaves quanto Chapolin tiveram muita influência na minha vida, como algumas outras obras, é claro. E até hoje, quem me conhece e conversa comigo pessoalmente, que conversa muito comigo pessoalmente, sabe que eu costumo usar algumas frases do Chespirito, como não tem por onde quando alguém me agradece por algo, e suspeitei desde o princípio. Eu acho que são as duas que eu mais falo. A pergunta secreta para recuperação de senha, eu acho que era do Orkut. Enfim, a antiga que eu usava era: quem é o herói da sua infância? E é claro que eu colocava Chapolin. Mas eu mudei a pergunta secreta, tá? Não adianta tentar me roubar, me hackear meu Facebook. Não contavam com a minha astúcia! Chaves teve muita importância até pro meu namoro, que aliás poderia não ter existido, não fosse o Chaves. Isso porque há vários anos atrás, há uns 8 anos atrás, eu tava na igreja, eu e um amigo meu num banco, e aqui seria a minha namorada no banco da frente com uma amiga. E antes de começar o culto, não sei por que motivo, talvez para passar o tempo só, eu e esse amigo começamos a cantar "Que bonita a sua roupa". Então as meninas começaram a rir. E foi assim que eu conheci a que viria a ser a minha namorada agora. Minha melhor amiga e namorada. Responsável por muitas das minhas maiores alegrias na vida. Alegrias essas que é provável que eu não teria se eu não tivesse cantado "Que bonita a sua roupa", a música mais clássica do Chaves. Valeu, Chaves. O Ira, um dos personagens principais da história que eu escrevo, que aliás se chama Peças do Caos, para quem tem curiosidade, foi inspirado no Chapolin e no Máscara. E ele originalmente tinha um smile amarelo no peito, um sorrisinho, sabe aquele sorrisinho típico?
Tá aí mostrando, né? Mas recentemente eu mudei para um coração amarelo, para que além do Ira levar a inspiração do Chespirito, do Chapolin, levar também uma homenagem ao meu herói de infância, meu herói de hoje e de sempre. E agora, quem poderá nos defender? O Chapolin, que continuará juntamente com Chaves a nos fazer rir por várias gerações até a nossa morte, que fará meus filhos e meus netos rirem, e até talvez os meus bisnetos e tataranetos, tá ligado? Só que mais que o Chapolin, Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, é e sempre será o meu herói, que mesmo sem saber foi um dos meus maiores mentores, se não o maior, um verdadeiro professor pra mim, que mais que me fazer rir, me fez aprender a viver, de uma maneira muito simples, como nenhuma outra obra conseguiria fazer. A morte dele me abalou muito mais do que eu pensei que poderia me abalar. Quando morreu outro dos meus heróis, lá atrás, o Ronald Golias, eu era bem mais novo e mesmo assim fiquei abalado. E também não pude evitar ficar triste ou conter as lágrimas. Mas como eu disse, eu era mais novo. Não tinha muito conhecimento sobre vida e morte. Agora, com 23 anos, eu já começo a ter uma ideia mais aproximada. E talvez foi por isso que a notícia da morte do Chespirito me abalou desse jeito. O fim de semana seguinte à morte dele foi muito difícil pra mim, mas foi muito bonito. Eu nunca tinha visto nada igual. Não parecia que alguém tinha morrido, muito pelo contrário. As Américas celebravam não a morte de um homem, e sim a eternização de um herói. Era como se não houvesse morte, como se ele tivesse acabado de receber a imortalidade. Só que mesmo assim, vendo toda aquela celebração, eu continuava chorando. Eu e milhares de outras pessoas, que de uma maneira egoísta, queria que ele continuasse vivo, mesmo sofrendo com a saúde debilitada que ele esteve nos últimos anos. E foi só depois que eu percebi isso, que foi melhor assim, que ele tá bem melhor agora, e depois que eu imaginei toda a felicidade que ele deve ter sentido lá de cima, ao ver toda a felicidade que ele levou a tantos países, que eu pude finalmente voltar a me concentrar nas minhas coisas, na minha vida, nos meus projetos, numa nova e forte onda de determinação, desejando de alguma forma chegar ao meu fim tendo feito ao menos 1% do que ele fez, de tudo que ele fez. E quando chegar esse dia, bom, apesar de ter minhas crenças, eu não sei como é que funciona essa coisa de céu e vida após a morte, mas quando chegar esse dia, eu realmente espero poder encontrar com ele e agradecer a ele por ter sido a pessoa que ele foi, o professor que ele foi pra mim, numa boba esperança de ser respondido com a saudosa frase: não tem por onde. Eu me despediria dele agora com um adeus, mas um dia eu cantando prometi me despedir sem dizer adeus, jamais. Então, até breve, Chespirito. Quero ser como você quando eu crescer.